Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Nesta sexta-feira, dia 25 de dezembro, quase o mundo inteiro vai celebrar o Natal. Parece que todos os anos, quando chegamos a essa data comemorativa, como o Natal, os cristãos trazem questionamentos se é lícito ou cristão participar de uma comemoração de uma festa que muitos dizem que tem uma origem pagã. E aí um bom número de seitas e novas igrejas que professam seguir a Cristo insistem que o Natal é uma festa pagã, o qual todos os verdadeiros cristãos devem afastar-se. Provavelmente a mais notável dessas religiões são as Testemunhas de Jeová, que eles publicam inúmeros ataques sobre a celebração do Natal ano após ano. No entanto, estes grupos não estão a sós na sua condenação desses feriados religiosos mais populares. Existem muitos evangélicos que, creio eu, que muitos até bem intencionados, eles trazem questionamentos a respeito da origem do Natal. Mas onde nós podemos encontrar a origem dessa comemoração? E, por exemplo, nós encontramos na história que dia 25 de dezembro era comemorado no Império Romano o dia do Sol Invicto, que era o Sol Invictus, foi o Deus Sol oficial do Império Romano. Mas só em 25 de dezembro de 274 depois de Cristo, o imperador romano Aureliano tornou o culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. E talvez muitos dos irmãos não tenham acesso aos livros da era patrística que são referidos aos pais da igreja, que datam do primeiro século do cristianismo, e a comemoração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro é muito antiga e não é algo celebrado apenas depois de Constantino se tornar o imperador de Roma e oficializar a religião cristã e livrar os cristãos de ferrenhas perseguições. O relato mais antigo que os cristãos já comemoravam o nascimento de Jesus, em dia 25 de dezembro, ele se encontra no livro de Justino Mártir, que viveu 100 anos depois de Cristo e teve contato com pessoas próximas dos apóstolos, por exemplo. E Justino diz que a data de comemoração do nascimento de Jesus era dia 25 de dezembro, foi trocada pela comemoração do Deus Sol. Veja comigo essa citação. Se referindo ao culto do Deus Sol, ele disse que seu culto se difundiu pelo mundo helenístico e romano. Para participar do seu culto de mistérios, passava-se por uma iniciação de 7 graus e a sua festa era celebrada no dia 25 de dezembro e está na origem da festa do Natal cristã. E essa fonte histórica é de suma importância, pois Justino se refere que não foram os cristãos que trocaram a data, mas sim os cristãos já comemoravam no primeiro século, dia 25, como nascimento de Cristo Jesus. Bruce Shelley, por exemplo, historiador da igreja, fala que a comemoração ao culto ao Sol Invicto, que o imperador Aureliano havia transformado em religião imperial em meados do 3º século como algo obrigatório aos cidadãos romanos comemorarem. E nós temos essa confirmação através de Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja cristã, que disse que quem estabeleceu uma data para comemorar o culto ao Deus Sol foi o imperador Aureliano. Veja essa citação. Quando Aureliano, restaurador do mundo romano, quis ser também restaurador da moral do império, instituindo o culto do Sol, criando o templo e clero, fixando no dia 25 de dezembro a festa anual do Sol Invictus, fazendo-se chamar Deus e invencível representante do Sol entre os romanos, tensionava retomar a perseguição e faleceu antes de assinar o edito. E Agostinho, teólogo cristão muito conhecido que viveu entre os anos 354 d.C., confirma também essa tese. Diz a tradição que nasceu no dia 25 de dezembro. E é muito importante essas fontes históricas porque existe uma teoria da história das religiões que defende que a comemoração do Natal teria substituído uma festa da entidade pagã Deus Sol através do imperador Constantino. Isso é apenas uma teoria, sem base histórica nenhuma. E através dessas citações chegamos à conclusão que a
comemoração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro antecede o imperador Constantino. Mas o meu argumento é que 100 anos depois da morte de Cristo já era uma tradição na igreja do primeiro século em comemorar o nascimento de Cristo Jesus no dia 25 de dezembro. Mas agora fica outra pergunta no ar. Aonde surgiu a crença do Papai Noel? Quem foi o verdadeiro Papai Noel? O verdadeiro Papai Noel, meus irmãos, foi na verdade um pastor do quarto século chamado Nicolau de Mira, que depois foi considerado um santo pela Igreja Católica Romana medieval. E ele era um dos favoritos dos marinheiros holandeses, que o chamavam de Sinterklaas ou São Nicolau. E aqui ele passou a ser chamado também em inglês de Santa Claus. E existem diversas lendas baseadas em fatos reais sobre Nicolau, histórias sobre sua incrível generosidade para com os pobres, de onde veio a ideia do Papai Noel dar presentes, além de histórias sobre como ele garantiu a libertação de 3 prisioneiros inocentes que haviam sido condenados à morte. E com a morte de Nicolau de Mira foram criadas inúmeras histórias e mitos que são utilizados até os dias de hoje. Mas agora, depois de trazer um pano de fundo histórico e também sobre a comemoração do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, ser algo muito antigo e a história de Nicolau de Mira, que se tornou uma figura mítica como Papai Noel, eu compreendo aqueles irmãos que querem ser rigorosamente distintos e cristãos, aqueles que querem ser libertos do mundo e qualquer raiz pagã que tenha origem na celebração do Natal. Mas, irmãos, é importante enfatizarmos que se queremos retirar qualquer coisa que tenha origem pagã, vamos ter que começar a excluir muitas coisas da nossa vida. E se nós queremos mudar tudo, excluir tudo que tem origem pagã, vamos ter que excluir o nosso calendário, por exemplo. Os meses do ano que nós seguimos, eles são de origem pagã, meus irmãos. Janeiro era uma homenagem a Jano, deus do começo da mitologia romana. O nome fevereiro vem do latim februaris, inspirado em Febro, deus da morte e da purificação na mitologia etrusca. Júlio César se dizia Deus. Agosto é assim chamado por decreto em honra do imperador César Augusto. Muitos imperadores romanos, eles se consideravam deuses. E o aniversário, por exemplo, também, ele tem origem pagã. E as pessoas que querem excluir tudo que tem origem pagã devem começar a ser sinceras e parar de comemorar, por exemplo, aniversário, seguir calendário com os meses do ano. Mas será, irmãos, que tudo que tem origem pagã é ruim? A harpa e a flauta, por exemplo, foram criados, elas tiveram origem pagã. Veja esse texto bíblico. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Gênesis, no capítulo 4, versículo 21. E nesse contexto, nós vemos uma família sem Deus produzindo coisas boas para a humanidade. O homem ímpio pode criar coisas boas por causa da graça comum de Deus. E o homem, apesar da queda, ainda é imagem e semelhança de Deus, e pela graça comum, ele ainda cria coisas boas para a humanidade. Um exemplo muito claro é o Facebook, que muitos já utilizaram. Não foi criado por um cristão, mas sim por Mark Zuckerberg, que é um ateu. Tendo dito isso, meus irmãos, eu creio que o Natal é um momento muito oportuno para nós celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. Os anjos celebraram o nascimento do nosso Salvador em Belém. Creio que devamos celebrar o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, onde ele era aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, aquele cordeiro da Páscoa que liberta o povo da escravidão. Nós devemos celebrar o nascimento do Emanuel, Deus conosco. Infelizmente, o Natal perdeu seu brilho e centralidade do nascimento de Jesus Cristo. Foi trocado pelas histórias que criaram do Nicolau de Mira, que se tornou o famoso Papai Noel, como vimos no início do estudo. Natal, meus irmãos, se tornou consumismo desenfreado. Natal não é troca de presentes, nem ceias fartas com comidas, como muitas famílias fazem hoje. Natal é o banquete da graça de Deus que foi oferecido a nós, pecadores. O Natal é a mais bela história do amor de Deus por nós. É a história daquele que é eterno, entrando no tempo, do Rei dos Reis se fazendo servo por nós, daquele menino que se esvaziou de si mesmo para vir salvar
pecadores miseráveis, do qual eu sou o pior. E esse foi mais um estudo aqui no canal Pregando o Evangelho acerca do Natal, meus irmãos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito para acompanhar sempre os nossos conteúdos. Que Deus abençoe vocês.